Era um país muito engraçado, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia morar ali, porque terra. Um por um, os sentidos foram sumindo. Os sentidos que codificamos. Sabíamos os nomes, as percepções, mas antes deles já tinham sumido os sentidos que não eram necessariamente sentidos e a gente nem sentiu. Sumiram membros, corpos por completo, povos inteiros. Se você acompanha o Cena Rápida, percebeu que esse episódio começou diferente. É que não tem como a gente só seguir como de costume quando a gente se depara com a inversão da história, com o apagamento da história e importância de uma população que é anterior ao que a gente chama de história do Brasil. Então, nesse episódio do Cena Rápida, o nosso papo é sobre quem já estava aqui, os povos indígenas. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. E aí, gente, como estão por aí? Eu sou a Evelyn Vilhena, esse daqui é o Cena Rápida, o podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntas, juntos e juntos, a gente desenrola várias ideias. Sempre bom lembrar que o Desenrola e Não Me Enrola é um veículo de jornalismo periférico que trabalha com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. É só procurar por Desenrola Underline no Instagram que você já fica por dentro de tudo que a gente produz por aqui. E aí, quinzenalmente, às quartas, tem sempre episódio novo do Cena Rápida disponível no Spotify, no Google Podcasts e no YouTube do Desenrola. Bom, esse episódio começamos de um jeito diferente para falar sobre um tema muito noticiado nos últimos dias, mas que é uma discussão, uma reivindicação antiga, que é o direito e a proteção de terras indígenas. Essa conversa também vai ser de um jeito diferente. Para falar sobre proteção e direito à terra, a gente vai adentrar um pouquinho na peça Reset Brasil, do coletivo Estopo Balaio. Reset Brasil é uma peça que percorre o território na zona leste de São Paulo, em um trajeto feito um trecho pelo trem e um trecho caminhando pelas ruas de São Miguel Paulista, uma peça que fala principalmente sobre as memórias indígenas apagadas nesses territórios. E aí, para esse papo, eu troquei uma ideia com o João Nin e o Dustin Farias, que fazem parte do Estopo Balaio e vão se apresentar pra gente. Bora lá desenrolar esse papo? Eu sou o Dustin, artista, MC, rapper, compositor, ator, produtor cultural e periférico, nascido, criado no Jardim Romano, extremo leste de São Paulo. Faço parte do coletivo Estopo Balaio, também tem um projeto chamado Jardim Rimano, que é parte aqui do... faz jus aqui ao bairro, né, que é Jardim Romano, e é um projeto voltado à cultura hip hop, especificamente também para a batalha de MCs. E também tem um sarau chamado Sarau Casa de Mãe, que eu faço junto com a minha mãe, no quintal da minha casa. Eu sou João Nin, eu sou artista migrante de Natal do Rio Grande do Norte, sou potiguara, estou aqui em São Paulo há 9 anos, a convite do coletivo Estopo Balaio, fiquei, e eu tenho uma banda também chamada Android Sem Par. Eu sou um artista do teatro, da música, assim, então eu vou transitando por várias funções da ficha técnica que envolve esses trabalhos. Dustin e o João fazem parte do coletivo Estopo Balaio, que foi criado em 2011 no Jardim Romano, na zona leste de São Paulo, com o intuito de contar sobre a história desse território e sobre as pessoas que dão forma a esse território. Entre as tantas produções e criações do coletivo Estopo Balaio, a peça Reset Brasil fala de corpos e territórios que não foram descobertos, foram invadidos e seguem sendo. Fala sobre a memória indígena desse território, a contribuição dos povos indígenas na construção da terra que temos hoje. A proposta da peça Reset Brasil é como reimaginar o que é o Brasil a partir da perspectiva indígena, a partir de quem sempre esteve aqui, não de quem invadiu. É assim, você embarca na Cobra Vermelha, ou aqui podemos chamar de trem, sentido Ururaí, o que hoje são os bairros de São Miguel Paulista, Jardim Romano, Itaim Paulista e algumas cidades do Alto Tietê. A partir daí, ao chegar em São Miguel de Ururaí, é adentrar em uma história que em 2023 ainda é negada e apagada. A história da inteligência, articulação, potência e luta dos povos indígenas nesse território. O João conta mais desse processo de construção da peça, que também se relaciona com uma autodemarcação das pessoas envolvidas e a relação com o território, lembrando, indígena. A gente foi percebendo, acho que através da própria pesquisa e a continuidade do trabalho, a gente foi tendo consciência
dessa formação que a gente tem agora, porque a princípio éramos pensando a migração nordestina, éramos todos nordestinos migrantes, encontrando migrantes nordestinos no bairro e descendentes de migrantes nordestinos. E aí, quando a gente foi continuando essa pesquisa, entendendo que os primeiros migrantes nordestinos eram pessoas indígenas, através de fotos compartilhadas por Kazan, Gatu, Chucuru, Tupinambá, cedidas pelo Museu da Imigração, a gente começou a ver que esse fluxo migratório que existe para aqui, para esse território que a gente chama de Ururaí, né, que envolve Jardim Romano, São Miguel Paulista e tantos outros bairros, desde Itaquaquecetuba, assim, são 6,5 léguas, que esses territórios sempre tiveram uma migração indígena muito forte. E a gente percebe, poxa, nós somos parte desse fluxo migratório, então não é por acaso, existe uma construção também para a gente estar junto aqui dessa maneira hoje em dia, né? E aí a gente vai entender que São Miguel Paulista é o território com maior quantidade de nordestino fora do Nordeste, aí vai entender que esse território era esse território de resistência chamado Ururaí e que confabulou o cerco de Piratininga, que foi o primeiro, aliás, não foi o primeiro, mas um dos primeiros, uma das primeiras guerras, assim, né, nativas de indígenas rebeldes contra indígenas cooptados e meia dúzia de colonizadores. Então, a nossa pesquisa ela foi ampliando o horizonte, aumentando o perímetro, assim, ela não se modificou do que era, mas ela foi se aprofundando até a gente chegar e parar assim, meu Deus do céu, Lisa se autodeclara indígena, que ela é Tupinambá, Dan é filho de Silvana, que é filha de Dona Neuza, que sempre falava que era indígena. Aí Mara é indígena, mas é adotada. A gente foi vendo diversas camadas. Eu sou indígena do Rio Grande do Norte, Potiguara. Aí a gente foi vendo, caraca, olha só o que formou. O que tem a ver com essa história que é maior que nós. Então a gente, com essa peça, a gente brinca com essa perspectiva. E aí a gente resolve, diante do contato com a história do 9 de julho de 1562, desse cerco de Piratininga, biografar esse território. E pensar um território é pensar corpo. Então, quem são esses corpos? Né? Quais são os animais, quem são as plantas, quem são as coisas quem são todas essas existências que fazem o ecossistema dessa territorialidade. E a gente brinca de biografar esse território. Reset Brasil conta sobre a memória do território e a luta da população indígena a partir do cerco de Piratininga, uma das resistências indígenas que marca o surgimento de São Paulo. A peça também se aproxima muito do papo que rolou no episódio 6 do Cena Rápida sobre o registro de memórias reais na perspectiva indígena, onde eu conversei com a Anapuaca Tupinambá, que é criador da Rádio Yandê, e também com a Dayara Tucano, que é artista e pós-graduada em Direitos Humanos. Lá no episódio 6, a gente falou sobre quais seriam as nossas memórias coletivas se desde pequenos, ao longo dos séculos, a história oficial que aprendemos tivesse sido registrada e contada através de vozes indígenas, negras, LGBTs. Se não ouviu esse episódio, recomendo. Reset Brasil reimagina isso. Reconta a história a partir de uma perspectiva de artistas indígenas, migrantes nordestinos e moradores das quebradas. Porque assim, a história que conhecemos é uma invenção de quem? A serviço de quem? E como seria se esse Brasil sumisse? O Brasil sumir, que conversa doida é essa? É mais fácil nós sumir do que o Brasil. Eu me mataria. Eu não aguentaria aqui não. Só não me mato porque não é pecado. Só isso. Ele já tá sumido faz tempo já. Tá aparecendo de novo, né? Graças a Deus, né? Rapaz, tá sumido já faz um tempo já, viu? Perante aí a natureza, né, da vida, ele já tá sumido já. Faz um bom tempo. Então, dependendo de cada um da forma do pensar, de onde ele mergulha aí perante o Pai, ele consegue enxergar ou não, né? E se a gente desse alguns passos atrás e imaginasse uma prática hoje muito comum nas quebradas, que é saber chegar? O Dustin traz essa reflexão a partir de uns momentos iniciais da peça. A gente não pode confundir muito, principalmente na quebrada, e que eu vejo muito a galera assim, tipo, é saber chegar, né? Porque, como eu tava falando do Brasil, assim, o Brasil sumiu. Então, não é do nada que você chega em alguém e fala, o Brasil sumiu e tal, e vem dando uma oreada, e tipo, não, pesando e tal, tipo, aí você chega um moleque ali de quebrada, o moleque tá ali na adega ali, trocando, e fala, mano, esse cara tá chapando, sai daqui, você tá metendo louco, e aí, tipo, não é sobre isso. Não é sobre também fazer um espetáculo ali no bairro, vamos aqui fazer o teatro, entrar aqui nas ruas e tal. Poucas ideias, não. Tem igreja ali, igreja evangélica ali, que também tá resistindo da forma dela ali.
enfim, é um processo que ela tem ali de sobreviver, também tem que saber chegar, tem que saber falar de igual para igual, porque a gente, aí você vai ver, é uma irmã preta ali, pentecostal, que tá cantando, que, tipo, também fortalece a outra tiazinha que o filho tá com problema com droga e tal, e foi pra igreja e tá melhor agora, enfim, tipo, tem várias questões. Então, a gente entende todo o rolê que existe de Brasil, de colonização. Dustin, tava aqui pensando que tem gente que não sabe chegar desde antes de 1500, né não? No Reset Brasil, antes do público começar o percurso no território, todo mundo toma o caldinho da Dona Socorro. Essa é uma forma que o Estopo Balaio colocou para dizer que o território começa por dentro, e que para entrar nesse território, ele primeiro precisa entrar em você, tem que pedir licença. Já pensou se essa vivência fosse usada lá atrás? Será que em 2023 a pauta seria sobre o direito ou não dos povos indígenas à terra? É engraçado que a gente até tem uma música sobre isso, né, que a gente canta, que é Catimbó contra Chauara, é o cerco, né, referente ao cerco de Piratininga, contra o marco, que é o marco temporal, é a autodeclaração, é a autodemarcação, né, Catimbó contra Chauara, contra a colonização. Eu e Dan, nós somos diferentes recortes, mas de procedimentos indígenas que já se ferraram completamente. Nós somos duas pessoas desterritorializadas, digamos assim, né? Dan das quebradas daqui, eu das quebradas do Rio Grande do Norte, mas a gente não é de territórios indígenas, né? Mas as favelas, as comunidades, as quebradas, elas são autodemarcações. Elas são populações, são povos que disseram assim, não, a gente, olha, não, acabou a escravidão, acabou todas essas coisas, mas tipo assim, não repararam a gente, esse território vai ser meu, eu vou pegar isso para mim, né? Então, a luta por terra, ela tá conectada. Ela é de vários setores, né? Ela não é só indígena, quilombola, ela é cigana, ela é de muitas camadas. E quando eu olho para mim e pro Dan, eu percebo que, tipo, a luta que a gente tá fazendo hoje em dia é para que não aconteça, para quem ainda tem território, a mesma coisa que aconteceu com nossos antepassados, né? Meu antepassado teve que catar lixo na cidade para existir. Hoje a gente tem um galpão de reciclagem até hoje. Tipo, qual é o lugar da pessoa indígena numa cidade, né? A cidade não é construída pelas pessoas indígenas. Como que a gente se encaixa nesses lugares? É indo morar na quebrada? É indo catar lixo para reciclar? A cidade não é pensada por nós nem para nós. Então, as favelas, as periferias, as comunidades, elas começam a ser lugares pensados por nós, apesar de muitas adversidades, né? Então, essas lutas, elas estão completamente ligadas às demarcações indígenas, às retomadas indígenas, que são populações que chegam e falam assim, esse território aqui era nosso ancestral, nós vamos pegar de volta. A luta pela terra é antiga e de muitos. Aqui a gente está contando sobre a peça Reset Brasil do coletivo Estopo Balaio, que fala sobre essa luta e memória indígena no território na Zona Leste de São Paulo, mas esse contexto é muito grande. A peça está diretamente ligada à discussão sobre a demarcação de terras indígenas. A discussão que tem rolado sobre o marco temporal, que é uma tese que diz que os povos indígenas só têm direito à demarcação das terras se for comprovado que tinham indígenas ali até a data do nascimento da Constituição Brasileira, que é 5 de outubro de 1988. Mas você se ligou que desde o começo do episódio tenho reforçado que a história dos povos indígenas não começa em 1500? Imagina-se em 1988. O direito à terra é um direito originário dos povos indígenas. A APIB, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, junto com várias organizações indígenas regionais, reforça que o marco temporal é uma inversão da história. A APIB reforça que o marco temporal nega a presença, a ciência, a cultura, o cuidado, a contribuição indígena na construção de tudo. É de novo apagar a história, a memória e, principalmente, matar o originário. E olha que esse é só um dos pontos dentro do marco temporal. Tem muitos outros danos no meio disso. Tem muito interesse envolvido nessa discussão sobre terra e na visão de quem só olha essa terra como negócio. A história da peça se conecta com tudo isso que a gente está vivendo agora, porque nós litorâneos, nós das capitais aqui mais perto do Oceano Atlântico, nós vivemos tudo isso há 500 anos atrás. O que está acontecendo no território Yanomami, o que está acontecendo com territórios Mundurucus, o que está acontecendo agora, aconteceram com a gente, né? Alguns resistiram. Tem comunidades como Potiguara da Paraíba que tem o mesmo território desde antes de 1500, mas outros precisaram fugir para não fazer concessões, né? Então o marco temporal não faz sentido algum
porque ele exige que a gente prove que estava em nossas terras no dia 5 de outubro de 1988. E muita gente foi expulsa, muita gente foi desterritorializada, despejada, e não pôde estar no lugar que hoje está retomando, e vai ter muito mais retomada ainda em breve, né? E os próprios povos isolados, que é a romantização do indígena, né? Que, você não é indígena porque você tem carro, você não é indígena porque você tem celular. Essas pessoas que não têm nada e que vivem nesse mundo que o não indígena imagina, digamos assim, que deve ser completamente diferente do que eles imaginam, mas essas pessoas não têm como provar que estavam nesses territórios dia 5 de outubro de 88. Ou seja, é uma legalização do genocídio e do etnocídio, porque ela não faz sentido nenhum. São as pessoas invasoras dessa terra fazendo o reverso do que deveria ser. O único marco temporal que nós temos é que em 1492 esses desgraçados chegaram aqui e nunca as pessoas que sofreram essa violência nunca foram reparadas. Quem será que são os povos isolados? Aqui dentro, ele ao meu lado não me olha. Eu mesma não me lembro de ter olhado de verdade no olho de alguém, desde que entrei aqui. Isso filmes na janela dos carros para não me verem. Isopor para controlar a temperatura. Fita isolante para evitar certas conduções. Isolados, lado a lado, sem se notar. Será que olho escuta? Reset Brasil fala sobre o antes, o agora e busca um novo amanhã. Um amanhã que não siga apagando a existência da população indígena. Ao falar de povos indígenas, de território, de migrantes nordestinos, de periferias, a peça está falando de muitas camadas e complexidades que formam os territórios. Muitas histórias que vão sendo descobertas no hoje. Muitas histórias de ancestrais. Isso porque vocês lembram que a gente sempre traz por aqui, né? Tudo é político. O apagamento das nossas histórias também. Como o território também, ele vai se autoafirmando pelo próprio espetáculo, assim, tipo, o Seu José, né? Da Kelly, que a gente já estava fazendo espetáculo e ele aparece assim, acho que bem no começo, e ele fala, começa a contar a história ali pra Kelly. Então, depois desse processo, e até hoje tem até uma rua que a gente faz o samba ali, a cena do Jeff, da Jéssica e tal, que tem o pai que ele tem um marechal, né? O marechalzinho, que é um periquito? É um periquito. E aí a gente para ali pra se esconder, e aí ele começou a conversar, ele falou, não, sou indígena também e tal. Aquele imigrante, a família dele são imigrantes, né? E ele, tipo, começou... Então, assim, e tem a questão também do nome, assim, né? Tipo, tem gente que já fala assim, Ururaí, tipo, ao invés de São Miguel. Então, tipo, vai trazendo todo esse novo olhar, assim, né? Perceberam como, falando de uma peça, uma obra de arte produzida por indígenas, migrantes, mulheres, na quebrada, a gente também está falando de um contexto maior? De um contexto político, territorial, mas também de identidade, de recontar o que até aqui foi contado na visão do colonizador. Na conversa com o João e com o Dustin, eles me falaram que é através dessa utopia que é o teatro, que é na coletividade que eles sonham com um mundo melhor. Que não favoreça só individualidades, mas sim coletividades. O trabalho que a gente tem feito tá reverberando também para outras pessoas, de outras formas. E acho que esse é o tempo mesmo de que vai reverberar mais ainda, vai bater mais ainda. Porque, como eu costumo falar pro João mesmo, essa é a era da ira de Ururaí. Então, acho que tem tudo a ver mesmo com essa retomada. E a gente quer fazer essa peça por 10 anos. A gente brinca, na dramaturgia, o Brasil some do mapa de fato em 2032. Né? Então a gente quer fazer essa peça até 2032. A gente vai conseguir? Não sabemos. Mas a gente está fazendo esse contrafeitiço e também dando um outro prazo, digamos assim, para o governo brasileiro, porque a gente acredita que o Brasil some do mapa porque todas as terras indígenas estão demarcadas. Então a gente dá esse prazo assim, dizendo, Brasil, agora você tem mais uma chance de resolver isso que na verdade você não cumpriu o próprio acordo que você fez, porque na Constituição de 88 foi combinado que em 5 anos todas as terras indígenas seriam demarcadas, né? Então em 1993 teríamos isso, e aí talvez a gente começasse a ensaiar de fato uma democracia, né?
mas a gente não vive a democracia, porque, como bem tem divulgado a PIB, os movimentos indígenas, a POIME, todo mundo, não existe democracia sem demarcação de terras, né? Isso é um princípio básico, um direito originário que precede a criação do Estado brasileiro e que já devia ter sido garantido. Vocês podem acompanhar outros desdobramentos dos episódios do Cena Rápida lá nas nossas redes sociais. Por lá tem cortes em vídeo com o Dustin e com o João. É só procurar por Desenrola _ no Instagram. Também procurem pelo Estopo Balaio nas redes e assistam ao Reset Brasil. Aqui nesse episódio a gente usou alguns trechos do ato inicial da peça que acontece enquanto o público está no trajeto no trem. Acompanhem também a PIB e os movimentos indígenas regionais para fortalecer essa luta. E aí, não esquece de também deixar um joinha pra gente no YouTube, dar 5 estrelinhas se você estiver ouvindo pelo Spotify. E se você tiver R$5 moscando por aí, que tal apoiar a nossa campanha de financiamento? Tem link aqui na descrição para apoiar o nosso jornalismo independente, diverso e periférico. O nosso portal de notícias é o desenrolenãoenrola.com.br e tem episódio novo do Cena Rápida disponível quinzenalmente às quartas no Spotify, Google Podcasts e YouTube do Desenrola. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Cena Rápida. Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena. Distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos. Produção audiovisual por Pedro Oliveira. Identidade visual por Flávia Lopes. Vinheta e edição por conta do Jonas Rosa. E nesse episódio usamos trechos do áudio Trem Ato, que faz parte da peça Reset Brasil, do coletivo Estopo Balaio, que teve direção musical, edição e mixagem por Rodrigo Caçapa e voz no trecho exibido por Anne Pancararu.